E olhando hoje como está o movimento do preço do Bitcoin, eu quero mostrar para vocês o quão perigoso é o cenário atual, pois estamos com falsas altas surgindo agora no período da ejaculação precoce, com bastante volatilidade, bastante volume subindo bastante, e com bastante também interesse no mercado de opções e no mercado de alavancagem. E eu fiz esse gráfico aqui, ó, baseado em experiências pessoais, tá? Então eu gostaria que vocês analisassem a seguinte situação. Eu vou tirar esse monte de ruído aqui, esse monte de desenho muito louco, né? Eu vou deixar só o VPVR e eu vou deixar o gráfico da média 8 semanal, que é essa onda, que é essa barra azul aqui que vocês estão enxergando, tá? Que é a média 8 semanal. Muito bem, nós temos então o seguinte, recentemente, agora durante essa semana, nós temos o gráfico de 4 horas, tá? Uma evolução do seguinte, na minha opinião, tá? O preço ele saiu de um caixote lateral, onde o Smart Money estava controlando essa região, tá? Isso é bem comum acontecer quando o mercado, depois de um longo período de queda forte, ele dá uma segurada, uma controlada nos ânimos e o Smart Money assume o controle do mercado. Ele simplesmente dita qual os lados em que vão ser liquidados. A gente vem tendo um aumento de volume no gráfico aí que eu vou mostrar depois para vocês, que infelizmente está no Brave, e no Brave eu não tenho autorização para compartilhar aí da tela, depois eu vou fazer mudar essa configuração. E nós temos, basicamente, um cenário de manipulação, tá? Então eu sei que muita gente se empolgou com essa alta atual, eu vou mostrar para vocês depois as altas aí também da Cardano, e de várias outras altcoins, vocês vão ver que o gráfico está o mesmo, tá? Ele está no mesmo, tá desenhado da mesma forma, o price action, né? E eu acredito ainda que nós vamos ter um pouquinho mais de alta do Bitcoin, até bater ali entre os 34 e 35 mil dólares, ou 38 mil dólares aqui, tá? Então acho que nós podemos ter uma pequena alta ainda, ao longo desse mês, acho que esse é um mês em que vai mostrar bastante manipulação de preço. Nós temos, basicamente, o preço saindo do caixote para baixo, vindo liquidar os apostadores de baixo, aliás, vindo para liquidar os apostadores de baixo. Então, eu oriento fortemente a ninguém operar na alavancagem nesse período, tá? Ou ficar bastante atento, pois é um período onde não sabemos até onde essa alta de curto prazo vai alcançar. E no gráfico de 1 hora aqui, eu quero ver se ele consegue manter a estrutura de alta, então, por algumas horas a mais, tá? Então, tudo leva a crer que sim, tudo leva a crer que nós temos alta, lateralidade e uma nova alta pela frente, tá? No curtíssimo prazo. Então, ao longo dessa semana ainda, espero que ele lateralize, mantenha essa lateralidade e na próxima semana até produza um pouquinho mais de alta, batendo talvez os 35 mil dólares, ou talvez até superando os 35 mil dólares, batendo talvez 36, meio que completando esse movimento de alta no gráfico de 1 hora, tá? Depois, avalio que nós vamos ter dificuldade de passar essa resistência. Essa é uma região que tem bastante resistência, não só da média de 8, então a média de 8, dentro de uma tendência de baixa, ela age para mim como a principal resistência, mas também nós temos outras médias aí e diversas resistências pela frente, tá? Então, olhando assim numa questão mais otimista, tá? Levando em consideração que esse mês poderia ser um mês de alta, eu não vejo o preço, por exemplo, ultrapassar os 40 mil dólares. Então eu acho que suportes ou tendências de alta somente se o BTC rompesse os 40 mil dólares. Porque ele sim, ele poderia bater os 35, 34, até os 40 mil, mas eu acho improvável ele ultrapassar essa região dos 40 mil dólares, tá? Antes de testar esse fundo novamente. Então eu acredito que o Bitcoin, no futuro próximo, tá? Seja daqui ainda esse mês ou no mês que vem, eu acredito que ele vai testar esse suporte que não foi testado ainda nenhuma vez, tá? Foi testado somente essa vez, nos 25 mil dólares, mas ainda avalio que, mesmo que nós tenhamos esse respiro de alta ao longo desse mês, a gente vai voltar a cair até esse patamar para liquidar os apostadores de alta. Tá? Eu acho que com o tempo, com o passar dos dias, com essa acumulação lateral e com um aumento, uma alta, né? Uma expectativa de o S&P 500 formar um pivô de alta, porque, vamos ser bem sinceros, essa alta que a gente está vendo agora no Bitcoin e nas altcoins é uma expectativa dos investidores do mercado volátil, ou dos mercados voláteis, estar achando que o fundo já chegou e que agora nós temos um pivô de alta, ou que está surgindo um pivô de alta no S&P 500 e na Nasdaq, entre outros mercados. Mas, a bem da verdade, é que a gente está por um processo de apertamento quantitativo, onde o Federal Reserve, que ficou comprando bonds durante os últimos 2 anos, né? O Federal Reserve, em 2019, no segundo semestre de 2019, ele chegou a fazer um apertamento quantitativo que durou 2 meses, depois, logo depois, na entrada de 2020, nós tivemos o Covid, que obrigou eles a trocar a estratégia de redução de estímulo ou de capital nos mercados e colocou o afrouxamento quantitativo, que foi, na verdade, comprar bons de um monte de porcaria, de um monte de empresa falida e comprar também dívida pública americana, tá? E agora eles vão vender parte desses bons, drenando liquidez do mercado e deixando os mercados voláteis um pouco mais arriscados e deixando os mercados de renda fixa, principalmente aqueles ligados a tesouro ou à venda de dívida governamental, mais propícios para esses investidores migrarem. Então é isso que nós estamos vivendo agora o apertamento quantitativo, tá? Nós temos, basicamente, na minha opinião, o preço não vai superar a média 8 semanal, nós vamos bater nessa resistência que está aqui em cima, acredito eu, que essa resistência aqui em cima, até os 34, 35 mil dólares, será a principal resistência do Bitcoin no curto prazo, quizá se a gente conseguir romper essa região, mas isso seria num curtíssimo prazo, então ao longo de umas 3 semanas, o preço poderia ficar trabalhando por um tempo em lateralidade. Mas o fato que me incomoda mais é a existência desse fundo não retestado dentro de um período de apertamento quantitativo, tá? Então, eu acho que o preço vai lateralizar, vai romper ainda um pouquinho mais para cima, 34 mil, e depois vai querer de volta tudo isso aqui, levando também várias altcoins a derreterem de preço, tá? Então nós temos, basicamente, pessoal, o que me incomoda bastante é justamente isso daqui, o apertamento quantitativo, que a gente não sabe como o mercado como ele vai reagir a essa condição de apertamento quantitativo, tá? Onde o Federal Reserve agora começa a drenar liquidez dos mercados através da venda dos bonds, da venda de dívida pública americana. Nós temos, então, um enxugamento ou uma tentativa de uma curva, né, do balanço do Federal Reserve, que adicionou aí 9 trilhões de dólares
9 trilhões de dólares na economia nos últimos 2 anos, e agora nós batemos o que parece ser um pequeno topo. Prestem bastante atenção sobre isso daqui, tá? Então isso aqui é o novo capital que nós temos no mercado, em aberto, né? E agora a tendência é, com a medida de elevação da taxa de juros, mais o apertamento quantitativo, nós temos basicamente a possibilidade de ver esse balanço patrimonial cair bastante ao longo do tempo, até o final de 2023. E aí a grande dúvida que vai ficar, que eu até deixo para vocês, eu quero que vocês comentem aí, tá? Eu quero saber, até o final de 2023, vocês acreditam que a redução do balanço patrimonial do Fed vai interferir no mercado volátil e a gente vai poder ver Bitcoin, por exemplo, a 14 mil dólares ou 10 mil dólares? Cara, eu suspeito que eu nunca, assim, no mercado ninguém vai conseguir te dizer com precisão, nenhum economista vai te dizer com precisão o que vai acontecer. E ninguém vai te dizer, por exemplo, qual vai ser o resultado desse apertamento quantitativo. Mas isso é uma das várias medidas que o Fed tem para tentar controlar a inflação. E a gente tem como resultado, eu acho que o preço a ser pago vai ser justamente esses 2 anos de alta que nós tivemos uma alta muito exponencial nos mercados de ações e mercados voláteis no geral, nos últimos 2 anos, muito por conta do afrouxamento do Federal Reserve, então o afrouxamento quantitativo, que foi o que aconteceu entre 2020 e 2021, justamente para compensar os danos econômicos que o Covid e a paralisação de diversos países, né, através de fazer os trabalhadores pararem por 15 dias, ou até mais, períodos mais prolongados, como ali na China, que agora voltou a ter de novo o impacto do Covid, e eles obrigaram vários trabalhadores a ficarem em quarentena forçada, né? Então a gente tem, basicamente, esse impacto ainda, a gente não viu o que vai acontecer, porque o apertamento quantitativo último que teve foi em final de 2019. E em final de 2019 nós tivemos, se eu não me engano, uma queda de um semestre no Bitcoin, tá? Então não significa que isso vai acontecer agora, mas a última vez em que tivemos apertamento quantitativo foi justamente durante esse período todo aqui, tá? Antes do Covidão. Então foi nesse período aqui, ó, se eu não me engano, foi entre setembro e outubro, setembro e novembro, se eu não me engano, que a gente teve o apertamento quantitativo provocado pelo Fed, e aí a gente teve queda no Bitcoin, né? Nós tivemos uma queda, nós tivemos aqui uma busca de liquidez bilateral também, aquilo que eu falo para vocês, né? Que as pessoas duvidam, quando o mercado ele está em queda, as pessoas ficam procurando urgentemente comprar fundo, e aí a galera começa a comprar, achando que é o novo fundo histórico do ativo, como aconteceu aqui. Então, nós temos o controle do Smart Money aqui, o preço sai para um lado, ele vai para um lado, liquida os apostadores de baixa e depois ele vem e liquida os apostadores de alta, né? Então nós temos geralmente esse comportamento, e isso é um padrão que você nunca pode esquecer, você nunca pode duvidar desse padrão, tá? Que é um padrão que eu identifiquei já várias vezes, e que esse é um conhecimento que me salvou de várias armadilhas, né? Então, por exemplo, o preço vem, você identifica o caixote, o preço está sendo controlado lateralmente por alguma entidade ou por um conjunto de entidades que a gente chama de smart money ou dinheiro inteligente, que seria aqueles que possuem o controle sobre a maior parte da liquidez do mercado, digamos assim. O preço vai para um lado, sai do caixote, vai para o outro, e depois volta para a região do preço anterior, volta e fica lateral por mais um bom tempo. É como se fosse um batimento cardíaco mesmo, né? Então ele sai de uma condição de lateralidade. Se você for ver como funciona o batimento cardíaco, né, ele vai para um lado, volta para o outro, vai para o lado e continua estável. É muito parecido com o batimento cardíaco. Então você vê isso, você consegue identificar isso em diversos períodos gráficos, e principalmente no período em que o preço ele quer voltar a subir do nada, né? Então nós temos aqui, por exemplo, esse exemplo aqui, esse é um dos exemplos do que acontece, né, com o mercado quando ele anda dentro de uma lateralidade e faz um fundo, e justamente às vezes ele faz esse fundo que muitas vezes é retestado mais para frente. Então nós temos a condição do seguinte, a gente viu o preço do Bitcoin subir, e aí você pega, por exemplo, o Ethereum subiu também, né? Aí você digita aqui, por exemplo, o Ethereum, ele fez o bear trap, ele realmente fez um bear trap, ou seja, dá para ficar exposto à compra por um determinado período de tempo. Se o Bitcoin voltar a subir, ele até pode liquidar os apostadores de baixa aqui. E depois, o natural é ele perder força, volatilidade, volume, e ficar numa água de salsicha e perder um pouco mais de preço com o tempo, né? Até que chegue algum momento em que as medidas de controle da inflação comecem a dar bastante resultado e o mercado como um todo começa a receber mais compradores novamente, né? O pessoal começa a migrar um pouco da renda fixa e volta para os mercados mais voláteis, tá? O detalhe todo é que nós estamos em um amplo canal de baixa ainda. Eu sei que muita gente se empolga facilmente, mas não tem como você não colocar, por exemplo, um canal aqui, né? Enquanto a gente está aqui embaixo, nós estamos fazendo topos e fundos descendentes, tá? Então não dá para se empolgar ainda, por quê? Porque a probabilidade maior é fazer topos e fundos descendentes até que a gente consiga romper de fato essa linha de tendência de baixa central, que mostraria um mercado mais empolgante, e aqui, principalmente, tendência de retomada de alta. Então, quando ele romper esse canal aqui para cima, ele volta acima da média 8, e voltando acima da média 8, ele entrega um padrão de tendência de alta. Então ele sai de uma tendência de baixa, de uma franca tendência de baixa, e geralmente ele volta, por exemplo, a uma tendência de alta, né? Então ele sai de uma condição e entra em outra condição, né? Geralmente ele faz um movimento mais para frente, tá? E aí, lógico, baseado naquilo que a gente está falando, né? A última apertamento quantitativo que a gente viu foi final de 2019 e o que produziu uma queda de 50% do Bitcoin. E nós podemos ter, então, uma queda contínua dos preços de determinados ativos e tudo mais, e toda alta agora que aparecer, na minha opinião, é uma alta extremamente perigosa, não é uma alta verdadeira. Para mim, alta verdadeira for realmente quando a gente conseguir recuperar o suporte semanal dos ativos e começar a produzir novos suportes mais altos do que os anteriores. Enquanto isso, a gente vem provocando resistências, essas resistências são retestadas para o preço continuar caindo. Então, onde está a próxima resistência aqui do Ethereum, pessoal? A próxima resistência do Ethereum está no seu suporte perdido. Resistência do Ethereum está em $2.245 até $2.448. Então, dificilmente o Ethereum passaria dessa região. Por quê? Porque ele está fazendo topos e fundos descendentes. Tá?
tocos e fundos descendentes. E não há nenhum sinal fundamentalista, nenhum sinal claro, fora o gráfico do SP500, não existe nenhum cenário absolutamente claro de que as coisas vão se reverter no curto prazo. Pelo contrário, parece-me que a gente vai ter mais um mês de baixa ainda. Eu até achei que junho poderia ser um mês de alta, mas eu acho que ele vai ser possivelmente um mês mais manipulado, um mês em que vai trazer uma nova baixa mais pela frente e que depois pode trazer uma alta novamente, fazendo um mês doji. A gente chama de mês doji, né? Mês doji é o mês de indefinição. Então a gente tem, basicamente, temos que ter toda a paciência do mundo para entender como o mercado vai se comportar através do apertamento quantitativo, pois não sabemos como ele vai se comportar. Eu não tenho dado histórico de influência do apertamento quantitativo e quanto isso causou e se refletiu nos preços dos ativos. O que a gente sabe é que o afrouxamento quantitativo, que foi a solução para o crash de 2008, 2009, que trouxe a economia a se fortalecer nos últimos 10 anos, até agora recentemente, quando aconteceu o Covid e esse crash, nós temos basicamente pouquíssima referência histórica de como os mercados voláteis vão lidar com essa condição e com essas manobras do Fed, tá? De drenar a liquidez do mercado. Então, por isso que eu digo o seguinte: no cenário, no contexto atual, eu prefiro me manter em BTC a moedinha da praia, tá? Mesmo que o Bitcoin vá para 10 mil dólares, 14 mil dólares, 20 mil dólares, não sei onde é o fundo do BTC. A gente até pode tentar sugerir alguns fundos aí, mas eu estou preparado para ter caixa para comprar o fundo do BTC mesmo depois de um período longo e prolongado de baixa, tá? E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!